Então o que me deixa louco é você não ter uma coerência. Falta de critério. Se esse for o padrão do futebol brasileiro, isso aí não é pênalti, beleza. Só que num jogo isso é muito pênalti, no outro isso não sequer é revisado. Eu acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira. Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola. PC Oliveira e Rizek se revoltaram com o pênalti não marcado para o Palmeiras contra o Flamengo. O jogo foi decisivo, mas não faltaram polêmicas no confronto. Enquanto o Flamengo venceu o Palmeiras, o lance que ficou no ar foi o pênalti não marcado a favor do Verdão. A arbitragem gerou uma grande discussão e o clima esquentou de vez. PC e Rizek não esconderam a indignação e não pouparam palavras. Fica ligado, porque você vai ver tudo o que eles falaram sobre esse lance polêmico agora. E o PC Oliveira chega mais. Você sabia que ia ser impossível fazer o programa de hoje sem te acionar, né, PC? Você sabia? Só, PC. Maestro. Paulinho, você sabia, PC? Você sabia? Sabia, Rizek. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você. Tudo bem? Bem-vindo, tudo ótimo. Obrigado pelo espaço. Bom, começar com o lance no comecinho do jogo que gerou a maior discussão da partida, né? É isso, e antes... Deixa eu só perguntar uma coisa, Paulinho, antes de começar a fazer a análise. O que pode interferir na cabeça? Você já teve, de repente, até no olho do Ciclone também, em alguma partida onde toda semana ela converge exatamente para jogar uma pressão, jogar uma responsabilidade em cima do árbitro, que deve ter acontecido naturalmente com o Wilton essa semana. A cabeça dele deve ter ficado um inferno, né? Principalmente porque tinha 1 minuto de jogo, né? Então tomar uma decisão com 1 minuto de jogo, eu também acho que foi pênalti, sem querer eximir. Só para saber como é a cabeça de quem tem que decidir um lance como esse, assim. Ótimo, mas boa noite para você, para Ana, Rizek, para todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Eu acho que a arbitragem ela está muito pressionada. Porque nós tivemos nas últimas semanas 2 erros importantes, né? O do Ramon Abate, no São Paulo e Palmeiras, hoje do Wilton, e são, teoricamente, os 2 melhores árbitros do Brasil. Que o Wilton já atuou em 2 Copas do Mundo, em 2018 como VAR, em 2022 apitou 5 jogos. O Abate apitou a final olímpica e os 2 estiveram no Mundial de Clubes com boas atuações e são os 2 cotados para apitar a Copa no ano que vem, para representar o Brasil. E esses erros não são erros de desconhecimento de regra, como foi o Abate no jogo de São Paulo, que estava em cima da jogada e interpretou como um lance acidental e fomos unânimes aqui, que entendemos que houve uma imprudência do Alan, porque sem querer também é falta. E no jogo de hoje, como bem disse o Maestro, com 2 minutos de jogo, esse lance passa pelo campo, depois eu vou até mostrar um ângulo do Wilton, e acho que vai ser importante a gente analisar o áudio do VAR, para saber o que ele falou, e passou pela cabine do VAR. Eles vão liberar o áudio do VAR? Estão liberando, porque, enfim, a FIFA autorizou, mas nesse caso eles vão divulgar? Sim, porque ficou, acho ótimo. Que provavelmente deve ter o pedido do Palmeiras, né? E ficou convencionado que mesmo os lances sem mudança de decisão, a CBF vai liberar. Não sei se vai ter o pedido do Palmeiras. Digo que eu não sei, porque assim, eu entrei em contato com o Palmeiras ao final do jogo, para saber, assim, o Palmeiras vai fazer alguma queixa, Palmeiras, pelo menos no final da partida, tinha a posição de não fazer aquelas queixas formais que os clubes fazem à CBF. Disse que, inclusive, o Abel só falou de arbitragem quando foi perguntado pelo repórter, que ele, Abel, não tomou a iniciativa de falar, e que essa seria a posição do clube também. E que o Palmeiras entende que a pressão da semana levou ao que ele, clube, entende ter sido um erro claro, mas que ele, Palmeiras, não estava se preparando para nos bastidores fazer grandes movimentações. Pode ser que mude, claro. Foi a informação que eu obtive assim que acabou a partida. O clube, até porque a semana foi realmente de muita pressão. E aí, Maestro, eu acho que é exatamente isso. E a gente está comentando aqui sobre 2 árbitros, Ana também, sobre 2 árbitros experientes. Os melhores. E toda semana a gente fala que o árbitro precisa treinar. E eles passaram por treinamento essa semana toda na Granja do Comari. Trabalharam vários pontos lá, o entrosamento de trabalho em equipe do campo e do VAR. Inclusive, nessa semana a gente vai até bater um papo sobre aquilo que eles passaram no decorrer dessa semana lá. Trabalharam a questão dos 8 segundos, depois da infração marcada do Jandrei no jogo Fluminense Juventude no meio de semana. Trabalharam a questão de simulação e trabalharam bastante esse trabalho de equipe, orientaram entre campo e VAR.
eu vejo a arbitragem pressionada e com medo de tomar grandes decisões. Porque não é desconhecimento de regra, são lances que... E queria, assim, dar um depoimento de consumidor do futebol brasileiro, assim, não é nem jornalista falando aqui, é alguém que adora ver futebol e ver futebol no mundo inteiro. Sabe o que me deixa louco, assim, com a arbitragem no Brasil? Porque eu entendo que esse lance, sinceramente, eu acho que ele poderia não ser marcado no futebol inglês, por exemplo, que tem uma linha de conduta em que para o VAR interferir, na minha opinião, pelo menos, tem que ter uma unanimidade muito forte, assim, ser um lance muito inquestionável, embora pareça que foi pênalti para todo mundo. Mas o que me deixa louco é que no Brasil você tem um jogo em que o VAR segue a linha da intervenção máxima. Por exemplo, Inter e Corinthians, Fluminense e Mirassol, Grêmio e Bragantino. O VAR fica garimpando coisas ali, procurando nos mínimos detalhes, voltando procurando. Em outros, é nenhuma interferência, como hoje, como foi no São Paulo e Palmeiras. Então o que me deixa louco é você não ter uma coerência. Falta de critério. Se esse for o padrão do futebol brasileiro, isso aí não é pênalti, beleza. Só que num jogo isso é muito pênalti, no outro isso não sequer é revisado. Eu acho que é isso que deixa as pessoas que assistem futebol no Brasil loucas. Porque não tem uma linha de conduta da arbitragem brasileira. Não sei se você concorda. Concordo e passa, inclusive, por mudanças na orientação. E mudanças também naquilo que a FIFA faz a leitura de protocolo do VAR, que no início a ideia original era de somente injustiça, aquele erro claro, óbvio, aquele erro incontestável. A chamada do VAR era para salvar a arbitragem, para não ter gol de mão do Maradona, para não ter ajeitar a bola com a mão do Henry, né, na repescagem da Copa, para salvar, não ter erro de gol impedido, ou gol que a bola bate lá dentro, Inglaterra e Alemanha, entra 1 metro, aí vem a tecnologia da linha do gol. A tecnologia veio para isso. Só que, para isso, a gente precisa ter árbitro forte em campo e também precisa ter orientação muito firme, muito segura. E aqui muda sempre a orientação. Nós tivemos na gestão do CNM uma orientação, e nós debatemos aqui, né, daquele árbitro que era para sustentar a decisão de campo, e às vezes passava erro no campo e o VAR não entrava, no sentido de defender as decisões do campo. E hoje a orientação está muito no sentido de mais interferência. Até a FIFA mudou do erro claro e óbvio para uma linha do... Eu tenho até esse material, vou passar para o nosso time essa semana, que é a linha do é ou não é. Então, esse é ou não é, porque tem hora, eu lembro que no começo da implantação do VAR, muitas vezes a gente falava assim, olha, foi falta, até tem um contato, mas não é lance de VAR, porque não é erro claro. Era mais fácil de entender. Ah, foi falta, a gente está discutindo. Você considera isso um erro claro? Você considera o que isso daí que aconteceu? Eu considero o erro claro, porque na minha avaliação, a ação do Jorginho, ela teve impacto no Gomes, porque ele não disputou a bola e não é um contato de referência, porque muitas vezes o jogador está buscando uma referência e tem um contato com o adversário. Duas mãos. E ali não, foi com as duas mãos nas costas e com impacto, o braço estendido, porque normalmente quando é uma referência, você está só marcando a distância do adversário. Ali não, ele perdeu o tempo da bola, olha só. Oi? E você opina que o VAR não chamou por qual razão, então? Eu acho que faltou, para mim, assim, pressão. Os árbitros estão pressionados e com medo de tomar grandes decisões. E não pode. No nível do Hilton, no nível do Caio Max, que estava na cabine, que é candidato, inclusive, a ser VAR FIFA na próxima temporada, independe o tamanho das equipes, independe o momento de pressão de bastidor, que está muito forte. Independe o tempo do jogo, se é com 1 ou com 10 minutos, lances claros assim, eu acho que tem que ter a atuação do VAR. Você não pode se omitir. Para mim, desculpa, Ana, só complementando, eu acho sim, porque, como vocês salientaram, não tem disputa de bola e é com os dois braços. É uma ação de quem perdeu o tempo da bola e foi com os dois braços impactando na ação do Gomes. Qual que é o nível da comunicação entre o VAR e a tranquilidade da comunicação do VAR com o árbitro do tamanho do Wilton? Quanto isso pesa também? Porque você tem o Wilton, que é o top do árbitro do Brasil hoje, que em tese tem que sustentar a decisão dele ali em campo, né? O jogo acabou de começar. Eu tenho muita dúvida também no medo dessa comunicação, porque eu já vi em áudios cabine do VAR que se impõe diante do árbitro, quando é um árbitro um pouco mais frágil, e quando é um árbitro mais forte, né, com mais poder,
o VAR recua um pouco. Então eu também acho que esse problema de comunicação acontece entre as equipes. Acontece, e uma informação importante, que foi uma mudança nessa escala, nessa semana, para ter um reforço na cabine do VAR, para que você tenha um equilíbrio da atuação, do tamanho do árbitro, né? Que está no campo de jogo. Para a equipe do VAR, a CBF, Rizek e amigos, está usando, a partir dessa rodada, árbitros FIFA na cabine do VAR. E hoje, nesse jogo, o AVAR número 2, o assistente do VAR, era o Rafael Klein, que era um dos cotados, inclusive, para apitar o jogo. Um árbitro de experiência da FIFA. Lógico, o Wilton com mais experiência de Copa do Mundo, mas o Klein com experiência de grandes jogos, que poderia ter chamado. Exatamente para dar um reforço na cabine do VAR, porque às vezes tem essa intimidação. É o Klaus, é o Wilton, é o Abate falando que foi acidental, aí a cabine do VAR se é pequena. E para tentar diminuir esse impacto, essa diferença, eles passaram nessa rodada a utilizar árbitros FIFA, do quadro Master também, como a VAR na cabine do VAR, para ter um peso na cabine, mas nesse jogo não funcionou, porque o Clay, com a experiência que ele tinha, concluímos um consenso aqui dos dois, da Ana, do Maestro, do Dena, do Felipe, do PC. Erro claro que o VAR equivocadamente não chamou o Wilton. Concordo. E aguardamos a divulgação do áudio para entender o motivo disso. E só... Desculpa, só em relação à importante a divulgação do áudio, que eu tive só uma dúvida no lance do Gustavo Gomes, se o Wilton conseguiu ver o lance. Porque tem uma imagem por trás do gol, que ele tá procurando, tem um jogador do Flamengo que tá passando, acho que é o Pulgar. Eu vejo ele assim com o pescoço, assim, buscando esse contato, porque ele estava um pouquinho mais aberto na diagonal. Por isso que é importante saber a comunicação. O que ele falou da disputa? Olha, eu vi o impacto e para mim não teve impacto. Ou eu não vi. É importante a gente entender. Eu vi e para mim não tem impacto, o VAR não tem como chamar. Mas se o VAR tivesse uma posição diferente, ele pode, se entendendo como erro claro, ele pode chamar assim para ver. Agora, se na comunicação o Wilton fala que não viu, aí muito mais o VAR tem que chamar. Porque dentro da linha adotada pela CBF, eles estão tirando o peso do VAR interpretar. Se tem uma dúvida, eles querem que o árbitro de campo decida. Então, se é para o árbitro de campo decidir, esse lance o VAR deveria chamar para o Wilton fazer. PC, a gente queria muito que um Flamengo e Palmeiras não passasse pela arbitragem, não deu hoje, hein? Não deu, acabou passando, né? Acabou passando e, mais uma vez, cito, com um árbitro experiente, depois de uma semana de treinamento, na Granja do Comari, que a gente sempre fala aqui da importância do treinamento, inclusive com o apoio de um psicólogo esportivo, João Ricardo Kozak, que foi fazer um trabalho, porque acho que isso precisa ser feito, além do técnico, do físico, precisa também ter uma preparação mental para que o árbitro lide com essa pressão, porque daqui para frente, nessas últimas rodadas, o jogo é nesse ambiente. Paulinho, e é nesse ambiente que a gente quer o grande árbitro tomando decisão. E aí, galera, o que vocês acharam das críticas do PC Oliveira e do Rizek sobre o pênalti não marcado? Concordam com eles ou acham que a arbitragem foi correta? E mais, na opinião de vocês, foi ou não foi pênalti a favor do Palmeiras? Queremos saber o que vocês pensam. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar ligado em tudo sobre o futebol. Valeu e até o próximo vídeo!